Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos que nos acompanham pela live Momento de Fé, esta manhã de sexta-feira aqui pelo Facebook. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho estaremos ministrando aqui uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu tenho por certo que o Senhor, nosso Deus, Ele tem uma palavra especial para a sua vida. Leva até o céu, já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Pai do Senhor, missionária Lenilda, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Seja bem-vindo a essa live nesta manhã. Dê um abraço aí ao meu pastor Carlos Alberto. Forte abraço para a vida do meu amigo pastor. Não há ferrogo, nem porta que se fechem diante da tua voz, não há doença. Na voz daquele Pai do Senhor, minha prima Janaína, aí de Portugal, Deus abençoe sua vida, viu? Sua família. Pai do Senhor, nosso irmão Zefina de Boa, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. Nosso irmão Paulo, do Mercadinho Gama, seja bem-vindo, meu irmão. Os irmãos puderem compartilhar essa live, compartilhe aí com seus amigos, seus contatos. Vamos evangelizar, vamos levar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus. Pai do Senhor, nossa irmã Nena, Deus abençoe. Seja bem-vinda. A nossa irmã Roseli, Pai do Senhor, irmã Roseli, seja bem-vinda à nossa live nesta manhã, Momento de Fé. Daqui a pouquinho estaremos aqui ministrando uma palavra de Deus. Nem culpa. Pai do Senhor, presbítero Arruda, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Um abraço, viu? Os irmãos puderem compartilhar essa live, compartilhe, meu. Vamos compartilhar para que nós possamos alcançar outras vidas para o Senhor. Amém, missionária Lenilda. Muito obrigado, viu? Pelo carinho. Deus abençoe. Escudos para os que nele creem. Glória a Deus. Apoios culturais, Central da Ração, Centro Jacaraú, Rua São João, 79, próximo ao depósito Bom Preço, saída para Nova Cruz. Nosso telefone 987 44 42 80. Organização Joelson, Mercadinho Bom Preço, Conveniência, Centro de Jacaraú, Rua São João, 58. Em frente à Serra da Vaca, saída para Nova Cruz. Organização Luiz e Família. Contato 987 53 75 49. Mercadinho Gama, completa em gêneros alimentícios, freezer, mercado, perfumaria e muito mais. Glória a Deus. Trabalho 131, em frente à oficina do Peba. Estou aqui. 13 67. Organização Paulo e Família. Em Jacaraú temos queijos e frios El Shaddai, queijo de coalho natural, queijo manteiga, massa de tacho, queijo mussarela natural e queijo mussarela
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos de volta aqui no nosso programa Momento de Fé, aqui pela Rádio Alvorada FM. Nós somos gratos a Deus nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor Deus, Ele já tem falado ao nosso coração através dos louvores. Eu quero agora de forma oficial, cumprimentar todos os nossos irmãos aí que nos acompanham pelo Facebook, com a paz do Senhor Jesus. Pedir aos irmãos, se possível for, compartilhe essa live aí com seus amigos, compartilhe com alguém que precise ouvir a palavra do Senhor, né? Que Deus continue abençoando a vida de todos, sejam todos bem-vindos. Meus amados irmãos, eu gostaria nesta manhã de trazer uma reflexão da palavra de Deus, num texto bem conhecido de todos nós, aqueles que são leitores da Bíblia Sagrada, aqueles com certeza já ouviram alguém pregar acerca desse texto. Eu gostaria de ler aqui no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 10, o versículo de número 46 ao versículo de número 52. Diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos, quando nós analisamos este milagre operado por Jesus na vida de Bartimeu, dentro do contexto histórico, nós vamos observar que nesse capítulo Jesus está afindando o seu ministério na Galileia, onde se criaria, e partiu pelo caminho para Jerusalém, para a cruz. Então Jesus passa pelas cidades da Judéia, ensinando o evangelho do reino e curando os enfermos. A Bíblia fala a multidão que se reunia em volta de Jesus. A Bíblia vai falar sobre a sua graça, a graça que estava sobre Cristo atraía as pessoas. As suas palavras tocavam o coração da multidão. Os seus milagres revelavam a sua divindade. Então a presença de Cristo contagiava de alegria as pessoas. A Bíblia fala que Jesus, ele sai de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Então Jesus seguia pela estrada para Jerusalém, que ficava a 24 quilômetros de Jericó. Então havia junto ao caminho, assentado, mendigando, Bartimeu cego, que ele era filho de Timeu. Então, olhando o estado natural, irmão, deste homem, a Bíblia diz que ele era cego, a Bíblia diz que ele era necessitado. E a Bíblia diz que ele pedia esmola. Então, se ele pedia esmola, significa que ele era pobre. Então, esse homem, irmão, é o retrato de como deveria tornar-se alegre cada um daqueles que buscam a Cristo. Observamos aqui, irmão, que no isolamento das suas trevas, da sua profunda pobreza, ele pensou: está passando aqui aquele que pode mudar a minha história, aquele que pode mudar o meu destino, aquele que pode me livrar desse cativeiro, aquele que pode curar a minha vida. Então Bartimeu, na margem da estrada, na margem da vida, totalmente dependente dos outros. E quantas pessoas estão vivendo assim? Quantas pessoas estão vivendo à margem da vida? Estão presos por uma enfermidade, estão presos por um desarranjo talvez familiar, presos por uma crise financeira, presos por uma depressão, de uma perda sofrida no passado. Então são pessoas que estão assentadas à margem da vida, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão sem paz, sem solução.
mas a notícia boa é que Jesus está passando. A notícia boa é que Jesus está passando por Jericó. E a boa notícia, meu querido, é que Jesus está passando aí, pela estrada, aonde você está à margem, talvez, do caminho. Então, observando aqui esse texto, nós vamos observar aqui que aquele que dá vida está passando. Aquele que dá vida estava passando por Jericó. E esse mesmo Jesus que dá vida está passando aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja, a presença de Cristo está passando aí neste lugar. Então aquele que muda o cativeiro, Jesus está aqui nesta manhã e Ele está aí na sua casa. Jesus tem o poder, irmão, de tirar da margem da vida, né? E dar motivos de um novo viver. Então Jesus tem o poder de levantar aqueles que estão caídos. Jesus tem o poder de saciar a alma daqueles que o procuram. E quando nós analisamos esse texto, nós vamos observar que o cego Bartimeu, ele ouviu que Jesus passava. Ele ouviu uma boa notícia. E a boa notícia é: Jesus o Nazareno, Jesus o filho de Davi, Jesus o Messias está passando. Mas observando aqui, irmão, não foi apenas um ouvir de curiosidade de quem estava passando, mas foi um ouvir de esperança do fundo do coração, um ouvir da alma, um ouvir do coração. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, Paulo vai falar sobre a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então o ouvir espiritual, irmão, vai gerar fé no nosso coração, para receber a bênção da parte de Deus. Então quando o cego Bartimeu ouviu falar que era Jesus de Nazaré, que estava passando ali, né, uma grande fé foi gerada em seu coração. Talvez, irmão, você esteja vivenciando momentos difíceis, talvez você esteja passando por dificuldades, mas existe uma boa notícia para a sua vida. O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo Jesus que opera hoje. É o mesmo Jesus que tem poder para mudar a sua situação. É o mesmo Jesus que tem poder para te arrancar desse cativeiro que está te paralisando. Essa situação que tira as suas forças e rouba a sua alegria. Então Bartimeu, ele vai ouvir uma mensagem que vai gerar fé em seu coração. Então observa aqui que ele já ouvira falar de Jesus, dos seus milagres, das suas curas, das suas palavras, e esta fé gerou esperança no coração de Bartimeu. Essa fé gerou em Bartimeu o sonho da cura. Então Deus, irmão, é o maior interessado em realizar milagres em nossa vida. Jeremias 29:11 vai dizer: porque eu bem sei os meus pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem prazer em realizar os teus sonhos. Deus tem prazer em realizar proezas na sua vida. Deus tem prazer de abençoar todos aqueles que buscam, aqueles que aproximam-se de Deus, aqueles que têm o desejo da presença de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é que o cego Bartimeu ouviu que Jesus passava. Então eu quero falar aqui sobre 5 passos da cura de Bartimeu. E o primeiro passo que ele vai dar é ouvir a mensagem de Cristo, ouvir a mensagem que Jesus passava. Então o primeiro passo que Bartimeu vai dar é que ele ouviu que Jesus passava. O segundo passo em direção ao milagre é que o cego Bartimeu, ele vai buscar o Senhor em condições de desestímulo, porque a Bíblia fala que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ninguém estimulou a sua busca. Os gritos do cego, irmão, representam aqui a sua aventura para encontrar Cristo. O cego Bartimeu não ficou estagnado diante do sofrimento. O cego Bartimeu não ficou inerte diante da oportunidade da sua vida. Então esse homem, ele tinha todos os motivos para ficar calado, né, na beira do caminho. Mas esse homem, ele teve uma atitude.
quando ele ouviu as palavras de Cristo, essas palavras gerou fé na sua vida e ele vai mudar o seu comportamento. Irmão, é impossível uma pessoa ouvir uma mensagem da parte de Deus, né, e não haver uma mudança no seu comportamento. Se não houver uma mudança, significa que a pessoa é apenas um ouvinte. Ela apenas está ouvindo a palavra, mas ela não crê. Mas Bartimeu ouviu e creu, e isso mudou o seu comportamento, porque ele estava assentado à beira do caminho. Agora ele vai passar a clamar a Cristo, ele vai passar a clamar ao Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão, que você possa mudar o seu comportamento diante dessa luta, diante dessa dificuldade que você está enfrentando, que você possa clamar ao Senhor. Não deixe com que a luta venha paralisar a sua ação, não deixe que a luta venha tirar o seu foco, não deixe que essas dificuldades venha parar, né, a sua vida, deixar você talvez paralisado, sem reação para clamar a Deus. A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você serve a Deus, irmão. Tem bom ânimo na presença de Jesus. Você não pode perder o ânimo, você não pode abaixar a cabeça diante da dificuldade. Mas pastor, a luta é travada, o Senhor não isentou ninguém de passar por lutas. João capítulo 16, versículo 33 diz, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que o cristão vai ter aflição no mundo, irmão. Aqui nós vamos ter aflições, mas o Senhor nos recomenda ter bom ânimo. A fé em Jesus faz com que o nosso ânimo seja renovado. Quando tudo parecer perdido, quando tudo parece difícil, creia que Jesus vai passar. Creia que Jesus vai passar. Aleluia. E o terceiro passo do cego em direção ao milagre foi que o cego Bartimeu, ele perseverou na sua busca. Ele teve perseverança. Ele não desistiu. Ele não parou. Aleluia. Ele não abriu mão do seu milagre. Aquela era a última vez que Jesus ia passar por Jericó. Então percebe, se ele não clama, se ele não persevera, aleluia, ele ia permanecer cego para o resto da sua vida. Mas ele estava disposto a clamar pelo seu milagre, a não abrir mão do seu milagre. Então observa que muitos se opuseram aos seus esforços. No versículo 48 vai dizer, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os gritos, irmão, daquele cego incomodavam a multidão. O cego Bartimeu não deixou ninguém impedir a sua busca. Ele não deixou que ninguém tirasse o seu foco. Ele não deixou que ninguém tirasse a sua visão, o seu direcionamento a Cristo. Então o cego, ele perseverou para receber a sua bênção. A perseverança, irmão, foi o grande êxito aqui na vida de Bartimeu. Que você seja um crente perseverante. Que você seja uma pessoa perseverante. Bartimeu lutou pela sua bênção. Muitos desistem, irmão, no meio do caminho e perdem a bênção de Deus. Muitos recuam diante da pressão à sua volta. Observa que o inimigo, irmão, ele vai fazer de tudo para que nós possamos recuar. Satanás vai fazer de tudo para que nós percamos o ânimo. Satanás vai fazer de tudo para que nós não venhamos acreditar em Deus, na vitória e na bênção que vem da parte do Senhor. Satanás, ele quis fazer José esquecer dos seus sonhos. Satanás, ele quis tirar a fé em Deus do coração de Jó. Ele quis fazer com que Jeremias parasse de profetizar. Ele quis impedir até o nascimento do Messias. Então ele trabalha para tentar destruir a sua vida. Mas eu quero dizer para você, seja perseverante, continue buscando a Deus. Eu sei que você tem clamado ao Senhor e muitas das vezes o inimigo diz, de que adianta clamar, de que adianta orar? Olha o cenário que você está vivenciando, olha a circunstância que lhe cerca. Para que ser crente? Para que ir para a igreja? Para que buscar a presença de Deus se nada muda na sua vida? O inimigo, ele quer que você desista. O inimigo, ele quer que você pare, ele quer que você retroceda. Mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida.
E a palavra do Senhor para a nossa vida é: tem bom ânimo, continue clamando a Deus. Tem bom ânimo, continue clamando a Deus. Tem bom ânimo, continue buscando a presença de Deus. Aleluia, porque existe um tempo determinado para Deus determinar a nossa vitória. Existe um tempo determinado para Deus entregar a nossa bênção. Imagine, irmão, se Bartimeu tivesse desistido na primeira pessoa que mandasse ele calar. Imagine se Bartimeu tivesse desistido, aleluia, de clamar a Cristo. Ele não teria vivenciado dias maravilhosos na sua vida. Ele não teria sido restaurado a sua visão. Ele não teria visto a face de Cristo. Aleluia. Ele não teria se tornado um seguidor do Senhor. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 21, versículo 19: a vossa paciência possui a vossa alma. O Senhor está dizendo: persevere. Aleluia. A luta está travada, mas continue crendo. Aleluia. A dificuldade está travada, mas continue buscando a presença de Deus. Vai levantar pessoas para tentar bater a sua fé. Vai levantar pessoas para tentar talvez indagar a fé que você tem em Cristo. Mas faça como Jó: ainda que Deus me mata, nele eu confiarei. Oh glória, que você possa, irmão, fazer uso da perseverança. Não abra mão do seu milagre. Talvez você está vivenciando momentos difíceis, talvez no seu relacionamento, no seu casamento. Não abra mão do seu casamento, meu irmão. Aleluia, não abra mão da sua família. A sua família é projeto de Deus. Talvez o inimigo ele tem tentado destruir, mas não abra mão da sua família. Talvez você tenha filhos que outrora serviam a Deus e hoje estão afastados da casa do Senhor. E muitas pessoas chegam para você e dizem: olha, não tem mais jeito não. Não tem jeito para o seu filho, não tem jeito para o seu marido, não tem jeito para a sua filha. Mas não abra mão. Continue perseverando em buscar a Deus, porque Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua busca. O quarto passo que Bartimeu vai dar em direção ao milagre é que Bartimeu deixou os embaraços e ele foi até Jesus. Isso aqui é extraordinário, meu irmão. Bartimeu deixou o embaraço que estava sobre si e ele foi ter com Jesus. No versículo 49 vai dizer: Jesus parando disse que o chamasse. Jesus mandou chamar o cego Bartimeu. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus fez parar, irmão, todo o cortejo. Jesus está caminhando, a grande multidão cerca Jesus. Mas Jesus parou a sua caminhada. Ele parou a sua trajetória. Para quê, pastor? Para ministrar a um pobre miserável. A um pobre miserável. Isso mostra, irmão, que Jesus, ele nos vê na nossa individualidade. Jesus, ele vê a sua vida de forma individual. O Senhor nos abençoa de forma coletiva, mas ele também enxerga a nossa vida de forma individual. No meio da multidão, Jesus enxergou o cego. E eu quero dizer para você que no meio da multidão, Jesus te enxerga. Jesus está te vendo. Jesus está contemplando a sua vida. Jesus parou tudo para atender o cego Bartimeu. No meio da multidão, irmão, Jesus ouviu que alguém lhe clamava. Agora imagine, irmão, uma grande multidão, talvez pessoas gritando, pessoas apertando Jesus, aquele barulho do tropel da multidão, mas Jesus foi capaz de ouvir que uma pessoa estava clamando. Jesus foi capaz de ouvir alguém que clamava. Ei, Jesus está ouvindo o teu clamor. Jesus está ouvindo a sua petição. Jesus está ouvindo, aleluia, quantas vezes de madrugada você dobra o joelho para falar com Ele. Talvez você ache que Cristo não está te ouvindo, mas Ele está ouvindo a sua oração. Ele ouviu o clamor do cego no meio da multidão e Ele está ouvindo o teu clamor também. Aleluia. Jesus parou, irmão, por causa do amor dele, por causa da sua misericórdia. A sua misericórdia, a misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia de Cristo alcançou a nossa vida. É por isso que você está servindo a Cristo. É porque as misericórdias de Deus alcançou a sua vida. E no versículo 50, quando as pessoas chegam, vai dizer: olha, o mestre está te chamando, tem bom ânimo, levanta-te. Bartimeu se levantou e foi ter com Jesus. A palavra do Senhor diz que ele lançou sobre si a capa
e levantou-se e foi ter com Jesus. O embaraço que estava sobre a vida dele, aquela capa da humilhação que ele carregava, quando Jesus chama, ele está dizendo, ele vai abrir mão daquilo que colocaram sobre ele. Ele vai abrir mão, ele vai deixar de lado. O texto vai dizer para nós que Bartimeu se livrou do embaraço da capa para ir até Jesus. Então o chamado de Jesus o alegrou. Ele se levantou da margem da estrada. Então muitas das vezes, irmão, para chegarmos a Jesus, nós temos que deixar os embaraços da vida. O embaraço pode ser a oposição da família, o tempo excessivo com o trabalho, talvez os prazeres da vida, o materialismo. Embaraço aqui é tudo aquilo que lhe impede de aproximar do Senhor. Pode ser uma amizade, porque existem amizades que nos afastam da presença de Deus. Então esteja atento a isso. Deixa o embaraço nesta manhã. Deixa o embaraço e corra para os braços do Pai. Deixa o embaraço e corra para a presença do Senhor. Deixa tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada cristã. Porque existem muitas coisas, irmão, que vai tentar atrapalhar a sua caminhada cristã em direção ao céu, em direção a Cristo. A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo de número 12, Hebreus 12, primeiro, vai dizer: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Aí o escritor dos Hebreus vai dizer: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aqui a palavra de Deus fala: deixemos todo o embaraço, deixemos o pecado que tão de perto nos odeia. Aleluia! Não deixe, irmão, nenhum embaraço te impedir de chegar até Jesus. Aquele homem cego, aleluia, ele não teve dificuldade de correr para a presença de Cristo. Ele tinha as suas limitações físicas, mas a limitações física não foi capaz de deter, de parar, aleluia, de deixar com que aquele homem se aproximasse do Senhor. Não deixa que nada e nem ninguém possa atrapalhar a sua caminhada com Cristo. Quinto passo para o cego, que o cego Bartimeu deu para receber o seu milagre, e eu vou caminhando para o final. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 51, e Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. O quinto passo foi que o cego Bartimeu, ele pediu, ele clamou, aleluia, ele pediu a Cristo a sua bênção. Então a necessidade do cego era óbvia, né? Por quê? Porque o cego estava ali à margem da estrada pedindo esmola, mas estando Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus presente, sem dúvida ele pediria algo maior. Por isso o Senhor vai perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele precisava. Jesus sabia a sua necessidade, mas o Senhor queria ouvir ele falar. Aleluia! Jesus poderia dar o que nenhum ser humano poderia dar. Então por isso Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus queria ouvir da sua boca, com as suas próprias palavras. Então muitas das vezes nós pedimos oração para os outros, né, pelos nossos problemas, mas Deus quer ouvir a nossa oração. Deus quer ouvir você, aleluia, falar. Fale para Deus, conta para Deus a sua dificuldade, diga para Deus o seu problema, diga para Deus que você necessita, e eu tenho certeza que Ele é poderoso para ouvir a tua oração e fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. O cego Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver, mestre, eu quero ter vista, aleluia, eu quero enxergar novamente. A palavra do Senhor vai dizer para nós que o cego foi curado da sua cegueira. E no versículo 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meu irmão, muitas pessoas são abençoadas por Deus, isso é fato. Quantas pessoas receberam o milagre da parte de Deus? Muitas pessoas são curadas por Jesus e vão embora, não servem ao Senhor. Talvez estão na igreja apenas por uma cura, uma restauração na família, uma porta de emprego, uma bênção material, e quando recebe, vai embora. Mas eu aprendo algo extraordinário aqui com Bartimeu. Bartimeu achou a Jesus, foi curado por ele, mas a Bíblia diz que ele o seguiu.
a Bíblia fala que logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Ele tornou-se um seguidor de Jesus. Ele foi com Jesus em seu caminho para a cruz, para a coroa. Ele percebeu um bem, ele se tornou um discípulo de Cristo. Aleluia. Sendo aqui mencionado o nome de seu Pai. Então não adianta apenas, irmão, receber a bênção almejada. O mais importante é seguir Jesus nessa vida. E ele te pergunta nesta manhã: o que queres que eu te faça? Agora aqui nós temos que ter cuidado, irmão, para não pedir algo, né? Que esse algo amanhã possa nos impedir de seguir Jesus. Mas peça algo que vai lhe ajudar, aleluia, e vai fazer com que você continue seguindo Jesus, mesmo depois de receber a bênção. Então essa é a palavra que eu tenho para a sua vida, os 5 passos do cego Bartimeu. Primeiro, ele ouviu que Jesus passava. Segundo, ele buscou Jesus, né, de forma estimulada, ele tinha ânimo para buscar. O cego perseverou na sua busca. Terceiro, o quarto, o cego deixou todo embaraço de lado. E o quinto, o cego pediu a bênção, fez a petição ao Senhor e ele recebeu da parte do Senhor. Que Deus aplique essas palavras em seu coração através do Espírito Santo de Deus. Quero mandar aqui a paz do Senhor para a nossa irmã Bernadette. Chegou agora. Deus abençoe, irmã Bernadette. Forte abraço para a senhora, para toda a sua família. A nossa irmã Roseli. Deus abençoe. A todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Facebook, você que nos acompanha pela Rádio Alvorada FM. Eu quero orar a Deus pela sua vida. Lembrando que hoje, 19 horas, estaremos aí na cidade de Lagoa de Dentro para o grande culto da vitória. Hoje, culto da vitória em Lagoa de Dentro. E domingo, nós teremos a nossa ceia do Senhor, culto de Santa Ceia, em 2 horários pela parte da manhã, de 8h30 às 9h30 e de 9h40 às 10h40 da manhã. Estaremos realizando aí o nosso culto de Santa Ceia. Amanhã estaremos aí no Timbó, na nossa congregação no Timbó, para o culto evangelístico, tá certo? E domingo estaremos no culto em Lagoa de Dentro, 16 horas e às 19 horas aqui na cidade de Jacaraú. Vamos falar com Deus nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos, a qual ouvir esta mensagem, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe, Senhor. Estenda as mãos, Senhor, e toca. Estenda as mãos, Senhor, e restaura, Deus. Ó Pai Celestial, tira, Senhor, todo embaraço da nossa vida. Que nós possamos aprender com o cego Bartimeu, Senhor. Que nós venhamos buscar ao Senhor, que nós venhamos clamar ao Senhor. Embora, Deus amado, que às vezes levanta-se pessoas para tentar nos paralisar, para tentar nos calar, mas que nós possamos continuar na nossa busca de forma contínua ao Senhor. E quando recebermos, Pai, o milagre, que nós possamos continuar seguindo e servindo ao Senhor. Eu te apresento a nossa irmã Josefa, ela pede oração pelas suas irmãs, Cida, Anastácia. Estenda as mãos, Senhor, toca, restaura, repreenda toda enfermidade. Nosso irmão João Francisco, que ligou o Senhor pedindo oração pelo Luizinho, pela Ana Lúcia, que fora acometida pela Covid, Senhor, que o Senhor possa visitar aquele casal, aquela família, repreendendo e paralisando, Senhor, toda a ação daquele vírus, Senhor, no organismo daquele casal, e que eles sejam tocados e curados para a honra e a glória do teu santo nome. Eu quero, Senhor, ministrar o milagre de Deus, a bênção do Senhor, ministrar a libertação, Senhor, sobre a vida de todos os nossos irmãos, que eles sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e tenha um ótimo final de semana em o nome de Jesus.